Olá, queremos agradecer a vocês para mais uma vez estar permitindo a gente entrar na sua casa. Quero convidá-los nesse momento a gente fazer oração para que possamos entoar louvores ao nome do Senhor. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais essa oportunidade que nos desse. Que venha estar conosco, venha abençoar a cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvemos ao Senhor. O Santo Espírito desceu. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, E com Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. fiéis em Cristo sem qualquer temor, Saíram todos a pregar e conseguiram mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Só pela fé o justo vai viver, na Bíblia vamos encontrar. Jesus, portanto, nos dará poder, devemos crer e confiar. Os que esperam sempre no Senhor, mas a alegria hão de achar. Receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Ó Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece, vem perto estar, vem tua igreja aqui reavivar. Amém. Convido vocês a entoar mais um louvor, Infinita Graça. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão. Faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei. Conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, vem contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor. Amém. Nesse momento, dar a oportunidade para que vocês possam em casa, do jeito que vocês estão,
Fale um pedido a Deus, um agradecimento. Eu vou dar aqui um momento para vocês e logo em seguida eu farei uma oração. No Salmo 151, no Salmo 51 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Convido vocês nesse momento para a gente baixar nossas frontes e a gente fazer uma oração. Soberano, maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia em nossas vidas, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por cada um de nós, Senhor Deus, nesse momento difícil que estamos passando. Mas estamos aqui, Senhor Deus, crentes que o Senhor está conosco, nos conduzindo, nos dando força, Senhor Deus, diante de tantas coisas. Para que possamos ser fortalecidos, Senhor Deus, os enlutados, as pessoas que estão sofrendo neste momento, Senhor Deus, cuide de cada um de nós. Mas também nesse momento, Senhor Deus, queremos te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. É o que nós te suplicamos, Senhor Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir, o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. E se o mar não abrir, o faraó alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, e que
amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Promete-me, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, o emprego não vingar e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor. Não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Olá, obrigado por sua presença. Estamos aqui mais uma vez, mais um encontro para falar da palavra de Deus, para estudar a Bíblia, para trazer mais uma vez da Bíblia Sagrada ensinamentos para a eternidade. Hoje nós estamos começando uma série de temas. Nós vamos falar sobre as mensagens da montanha. Isso mesmo. Melhor, você pode entender essa série basicamente com base ali em Mateus capítulo 5, o famoso Sermão do Monte. Sermão do Monte. E da montanha lá do monte nós recebemos muitos ensinamentos de Jesus, um longo sermão, uma longa conversa ali com seus discípulos, com seus ouvintes, mas nós não vamos estudar todo o Sermão do Monte, nós vamos apenas estudar ali que trazem ensinos da palavra de Deus, Então eu peço que você acompanhe nós a cada semana. Nós teremos aí um encontro para estudar as bem-aventuranças. Divulgue também o nosso canal, divulgue aí o nosso canal Adventistas Arapiraca, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse sermão, compartilhe esse momento de adoração. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas precisam estar conectadas com o Senhor. Então, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, esse é o momento agora de você parar um pouco, desligar do dia a dia, talvez deixar de lado as preocupações e se concentrar nesse encontro que nós vamos ter com o nosso Deus. Nós já oramos, nós já louvamos e agora nós vamos abrir a palavra de Deus. Olha só, eu gostaria de começar essa conversa com você, esse momento de estudo com você, analisando o capítulo 5, como eu disse, do Sermão do Monte. Esse sermão que também está no Evangelho de Lucas, mas nós vamos estudá-lo no Evangelho de Mateus. Então abra aí a sua Bíblia, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nós vamos ver a introdução desse sermão e depois vamos fazer algumas análises. Mateus capítulo 5. Mais uma vez vamos orar ao Senhor, pedindo principalmente ao Espírito Santo para nos ajudar no estudo que vamos iniciar. Obrigado, bom Deus, nós temos a Tua palavra aberta e o nosso coração também está aberto para ouvir essa palavra. Senhor Deus, alcance as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Vamos começar hoje uma série de estudos falando sobre aquele momento onde Jesus separou ali
quase um dia inteiro para trazer princípios, trazer, Senhor Deus, os fundamentos do reino de Deus, do reino dos céus. Que o Espírito Santo continue atuando em nossa mente, nos dando sabedoria, nos dando entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha o que diz a palavra de Deus. Já abriu sua Bíblia aí? Pegue sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos. Mateus capítulo 5, versos 1 e 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Aqui nesses primeiros 2 versos do capítulo 5, nós temos a introdução do que aconteceu justamente posteriormente a essa narrativa. E aqui o evangelista deixa claro que esse momento de Jesus não era um momento qualquer. Jesus ali não chamou os seus discípulos ou as multidões que estavam o seguindo para um bate-papo de coisas triviais da vida. Não. Jesus parou para ensiná-los sobre o reino de Deus, princípios do reino. É interessante que quando nós vamos para a Bíblia, principalmente no início do ministério de Jesus, nós temos aqui várias confrontações, porque infelizmente aquele povo, né, que um dia seguia fielmente a palavra de Deus, eles se distanciaram um pouco. Não só começaram a seguir princípios que não eram de Deus, como também distorceram princípios divinos. E aí Jesus aproveitou o momento para ensiná-los alguns princípios do reino, ensiná-los princípios que eles iriam usar por toda a eternidade. Aquele momento foi um momento crucial para a vida de muitos que estavam ali naquela multidão. E de fato, teríamos aproveitado um momento único em nossas vidas. Saber de Jesus, ouvir de Jesus os princípios do reino de Deus. Começou assim um dos 5 grandes discursos de Jesus Cristo, aqui no capítulo 5. Aqui Jesus faz uma longa dissertação, vamos dizer assim, sobre esses princípios, e eu posso dizer também que muitos ficaram maravilhados, ficaram ali talvez espantados com tanta coisa diferente que Jesus estava trazendo para eles. Esse foi o Sermão do Monte. Mas olha, se você estudar o Evangelho de Mateus, você vai perceber aqui que há muitos paralelos entre Moisés e Jesus. Sabiam disso? E eu queria apresentar alguns paralelos antes de nós irmos para a primeira bem-aventurança que nós vamos estudar hoje. Existem muitos paralelos entre Moisés e Jesus. Quais são eles? Olha só. 5 foram os livros escritos por Moisés. Moisés escreveu 5 livros que são a base, é por isso que é chamada de a Torá, ou Pentateuco, né? Penta 5. 5 foram os livros escritos por Moisés, depois que ele saiu ali do Egito, rumo à Terra Prometida. 5 também foram os discursos que Mateus separou desse momento onde Jesus estava no monte ensinando. 5 foram os livros de Moisés, e aqui em Mateus nós temos também 5 sessões, 5 discursos de Jesus, trazendo aí a primeira semelhança com o que aconteceu com Moisés. Olha que outra coisa interessante. Andou Moisés com o povo israelita por 40 anos no deserto. E você conhece a história, lá no Antigo Testamento, eles saíram do Egito, rumo à Terra Prometida. Moisés não chegou a entrar na Terra Prometida, ele avistou a Terra Prometida, mas até aquele momento, antes de herdarem a Terra Prometida, Moisés ali andou com eles 40 anos no deserto. 40 anos no deserto.
Eles sofreram muitas tentações, mas, como todo ser humano, foram ali desobedientes, né? A vida humana é como uma montanha russa, né? Cheio de altos e baixos. Olha que coisa interessante. 40 dias e 40 noites foram o período que Jesus passou no deserto, na sua tentação. Nós temos essa informação em Mateus capítulo 2, né? Só você voltar um pouco aí, Mateus capítulo 2, e você vai ver que Jesus foi tentado no deserto. E esse período, né, antes ali da tentação dele, foi de 40 dias e 40 noites ali, Jesus se preparando para o seu ministério público. Olha que outro detalhe nós temos desse paralelo entre Moisés e Jesus. Moisés subiu ao monte para receber ali as tábuas da aliança, conhecida como os 10 mandamentos. Nós sabemos que aquele monte era o Monte Sinai, é por isso que nós dizemos que os 10 mandamentos faz parte do código sinaítico. Moisés subiu ao monte e ali Deus apareceu por uma voz, né, trovões, por meio de várias teofanias, e apresentou a Moisés ali as tábuas da aliança, tábuas que nós conhecemos também como os 10 mandamentos. Ali aqueles princípios era a conduta que era uma transcrição do caráter de Deus para uma preparação a Canaã terrestre. 10 mandamentos dado a Moisés como uma preparação para Canaã terrestre. No monte também, Jesus traz compreensões das leis divinas. Ali, ele traz ali princípios, não só de uma Canaã terrestre, porque essa Canaã eles já tinham herdado, mas agora princípios de uma Canaã celestial. Moisés recebeu de Deus os princípios para Canaã terrestre, e Jesus trouxe ali no Sermão do Monte, relembrando esses princípios do Código Sinaítico, lá dos 10 mandamentos, e outros princípios para Canaã celestial. São várias semelhanças entre Moisés e Jesus. E o fato de Jesus estar ali no monte foi algo emblemático para o povo de Israel. Lá no passado com Moisés, eles ficaram no pé do monte, não poderiam nem tocar no monte. Já com Jesus, Jesus estava ali próximo deles, o Deus encarnado, agora passando os princípios do reino. Como é que nós podemos então dividir esse grande discurso de Jesus, esse grande sermão de Jesus, proferido ali naquele monte, naquela montanha? Nós dividimos em 5 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus apresenta o caráter dos cidadãos do reino. Começando aqui em Mateus capítulo 5, indo até o capítulo 7, Jesus ali traz os princípios que deveriam moldar o caráter daqueles que querem fazer parte do reino celeste. E se eu estou falando para alguém que tem esse desejo de fazer parte desse povo que vai para o céu, se eu estou falando para alguém que tem esse desejo de morar com Deus eternamente, leia atentamente esses capítulos, Mateus 5 ao 7. O segundo grande discurso de Jesus está em Mateus capítulo 10. Ali são instruções relacionadas com a missão. Ou seja, aqueles que querem herdar o reino têm que, de alguma forma, lógico, no processo que nós chamamos de santificação através do Espírito Santo, moldar o seu caráter, mas também tem que sair para a missão. Tem que sair para pregar, anunciar esse evangelho, esses princípios eternos. Então, o segundo grande discurso está relacionado com a missão, Mateus 10. O terceiro grande discurso é uma coleção de parábolas com vários ensinos. E nós podemos observar lá em Mateus capítulo 13. O quarto grande discurso é uma resposta à seguinte pergunta: quem é o mais importante do reino dos céus? Mateus 18. Quem é o mais importante no reino de Deus? E o quinto e último discurso
que está em Mateus 24 e 25, é o que nós chamamos a parte profética do Evangelho de Mateus. Ali Jesus apresenta sinais, ali Jesus apresenta aquelas coisas que iriam acontecer para o começo desse reino eterno. Então nós temos o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, separado nesses 5 grandes discursos. Lembrando que nós só vamos praticamente estudar alguns versos do capítulo 5 apenas. Então você tem aí muito estudo pela frente, você pode pegar a sua Bíblia e iniciar esse estudo com base nesses 5 discursos de Jesus, na qual o evangelista Mateus retratou em seu livro. Olha, vamos pensar um pouco quem eram aquelas pessoas que estavam escutando Jesus. É interessante que nós sabemos que pelo Antigo Testamento o Messias já era prometido. Nós temos no Antigo Testamento várias evidências de que viria o Messias. Mas deixa eu falar algo para vocês. Eu quero dizer para vocês que eles esperavam um Messias um pouco diferente. Essa é a verdade. Tanto é que os judeus até hoje estão aguardando o Messias prometido. Na visão de muitos judeus, e nós percebemos isso olhando até para os próprios discípulos, eles aguardavam o Messias com uma autoridade talvez real, mas uma autoridade real terrestre. Eles aguardavam o Messias como um revolucionário que iria talvez ali declarar guerra contra o Império Romano. Mas nós sabemos que nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu porque o Messias na cabeça dos judeus, da maioria dos judeus, era um Messias, era um conquistador terrestre. Só que Jesus Cristo, o Messias que eles não reconheceram, era um conquistador dos céus. Aí estava a grande diferença. Mas eu gostaria de ler com você as bem-aventuranças. Você pode acompanhar comigo e agora nós vamos, a partir desse momento, estudar um pouco sobre a primeira bem-aventurança, mas nós vamos ler todas elas, ok? Vamos comigo. Mateus capítulo 5, agora nós vamos ler dos versos 3 a 12. Olha só o que Jesus disse àquelas pessoas naquela montanha. Ele começou dizendo assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Aqui nós temos as bem-aventuranças. Nós sabemos que a palavra bem-aventurança significa feliz. Imagine só, Jesus começa o seu discurso, o seu sermão, olhando para aquelas pessoas e dizendo assim: vocês são felizes quando acontecerem essas coisas com vocês. Existe aqui uma simplicidade em suas palavras. Ele não precisou de um discurso muito elaborado, de palavras difíceis, não. Jesus era muito simples. Mas mesmo sendo palavras simples, palavras desprovidas de um discurso elaborado, essas palavras tinham profundidade, tinham ideais do reino dos céus. Eu não sei se você se sente feliz, eu não sei como está a sua situação hoje, eu não sei como está a sua vida, mas aqui Jesus está propondo para mim e para você coisas, situações
que vão nos trazer felicidade. Num primeiro momento é até estranho, porque, por exemplo, tem uma infelicidade no choro. Mas Jesus sabia o que estava dizendo, e é por isso que nós vamos estudar esses temas. Para alguns comentaristas, as bem-aventuranças constituem a teoria de Jesus sobre a felicidade. E olha só, talvez você tenha aí na sua casa algum livro de autoajuda, algum livro que retrate o segredo da felicidade, os passos para a felicidade. Aqui Jesus está trazendo esses princípios para a verdadeira felicidade. O homem que reagia a seu ambiente com esse espírito que Jesus está propondo, ele será uma pessoa feliz. Ele terá uma vida feliz, harmoniosa com os céus. É interessante que muitos dizem que aqueles que viverem, buscarem esses princípios, terão saúde e paz mental. Como eu disse, eu não sei como está a sua situação, mas eu tenho uma certeza: você quer ser feliz. Você quer ser feliz. E eu gostaria de mais uma vez convidar você a estar conosco toda semana, toda quarta-feira. Nós vamos estudar uma bem-aventurança para entender esses princípios de Jesus para a felicidade. Aqui Jesus apresenta 8 razões para sermos felizes. 8 razões. Se nós olharmos ao nosso redor, se nós olharmos um noticiário, nós vamos entender que existem poucas coisas para trazer felicidade a nós seres humanos, principalmente nesse momento desafiador que nós estamos vivendo. Mas aqui Jesus apresenta conceitos eternos de felicidade. E eu gostaria de convidar você a começar a entender esses conceitos com base na primeira bem-aventurança. Olha o que diz, eu trouxe aqui uma versão, a nova tradução da linguagem de hoje. E a primeira bem-aventurança nessa versão diz assim: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Olha que interessante. Jesus olhou para aquelas pessoas e começou o seu sermão dizendo isso. Felizes são aquelas pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Espiritualmente pobres. Pois o reino dos céus é delas, é dessas pessoas. Esse é um conceito talvez inovador para a época de Jesus. Esse é um conceito inovador, extraordinário até para os nossos dias. Aqui Jesus apresenta contrastes que nos fazem pensar. Palavras simples, mas de muita profundidade. Sabe o que Jesus está dizendo? É que aqueles que querem estar no reino de Deus precisam reconhecer que tem um vazio espiritual. Mas nós sabemos que existem muitas pessoas que se sentem, talvez, autossuficientes, que não querem ter uma religião mais prática, não é isso? Não querem buscar ali ou praticar os princípios do reino. Existem muitas pessoas que até mesmo não querem Deus para suas vidas. Existem muitos que descartam a pessoa de Deus para as suas vidas. Mas aqui Jesus está dizendo que são felizes aqueles que entendem que existe um vazio a ser preenchido em suas vidas. Talvez eu esteja falando para alguém que tem esse vazio. Talvez eu esteja falando para alguém que busca preencher esse vazio. E aqui Jesus está dizendo que felizes são as pessoas que sentem esse vazio, que percebem esse vazio, que sentem que são pecadoras, que sentem que são necessitados de Deus. Necessitados de Deus. Você sabe, eu já falei aqui por várias semanas, os nossos cultos ainda estão suspensos. Mas você pode estar com Deus na sua casa. Você pode buscar a Deus em sua casa. Você pode, na sua palavra, trazer respostas para preencher esse vazio. E deixa eu dizer algo para você.
Talvez esse vazio não seja preenchido totalmente ainda não. Mas chegará um dia em que nós iremos morar com Ele eternamente, com Jesus. E eu tenho a certeza que esse vazio será preenchido completamente. Talvez a gente não consiga preencher esse vazio completamente agora, mas nós podemos, pelos princípios do reino, pela palavra de Deus, trazer alento ao nosso coração, preencher a nossa alma com um pouco da palavra de Deus. Porque um dia nós iremos viver com Ele eternamente e plenamente, totalmente. Esse vazio será preenchido. Um grande pregador chamado Spurgeon, ele disse assim: para subirmos no reino é preciso rebaixar-nos em nós mesmos. É isso mesmo. Para subirmos no reino de Deus, nós precisamos nos rebaixar, entender que só Ele nos completa, entender que precisamos dEle, entender que nossa vida não terá sentido sem a presença do nosso Criador. É por isso que Jesus disse: felizes são os pobres de espírito, aqueles que reconhecem a sua incapacidade espiritual, reconhecem que tem um vazio. Essas pessoas são felizes porque eles entendem que precisam de Deus. Em Lucas 5,32, eu gostaria de ler essa passagem. Lucas 5,32, olha só o que Jesus disse: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Sabe, meu irmão, se você se considera justo demais, Jesus não veio para você, mas Ele veio para aqueles que reconhecem que são pecadores e precisam de Deus. Provérbios 29, 23, a palavra de Deus é assim: o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra perante Deus. Sabe qual é a primeira razão para ser feliz? Diante desse ensinamento de Jesus, sabe qual é a primeira razão para nós sermos felizes? É termos a consciência de que somos espiritualmente pobres, que necessitamos de Deus e que precisamos dele para preencher a nossa vida. Se sinta incapacitado espiritualmente, busque a Deus todos os dias com todas as suas forças, porque felizes são aqueles que sentem a necessidade de Deus em sua vida. Nós vamos ouvir mais uma vez uma música e depois eu gostaria de orar por você. Luta vem pra mim parar, o medo até me faz chorar, mas meu Jesus me faz lembrar que aqui não é o meu lugar. Perseguição, isso é normal, o mundo não pode me amar, mas meu Jesus me faz lembrar que aqui não é o meu lugar. A luta vem pra me ensinar, o medo até me faz chorar, mas meu Jesus me faz lembrar que aqui não é o meu lugar.
coração. Isso é normal, o mundo não pode me amar, mas meu Jesus vai me lembrar que aqui não é o meu lugar. Ainda não cheguei em casa, ainda não cheguei em casa. Não vou turbar meu coração, somente o céu é minha morada. Ainda não cheguei em casa, ainda não cheguei em casa. Não vou turbar meu coração, somente o céu é minha morada. Riqueza não é tudo aqui, as aflições não é o fim, aplausos não me fazem alguém, somente a cruz me leva além. Verdades não são pra te matar, elas irão te preparar até a carne desaparecer e o corpo em glória receber. Ainda não cheguei em casa, ainda não cheguei em casa. Não vou turbar meu coração, somente o céu é minha morada. Ainda não cheguei em casa, ainda não cheguei em casa. Não vou turbar meu coração, somente o céu é minha morada. Mais perto quer Deus de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Mais perto quer estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Glória a Deus. Amém. Felizes são aqueles que sentem um vazio em seu coração, que sabem que são pobres de espírito e precisam buscar e estar na presença de Deus. Gostaria de orar com você mais uma vez, para que esse Deus possa preencher a nossa vida. Obrigado, bom Deus, mais uma vez abrimos a Tua palavra, Senhor. Mais uma vez nós decidimos estar ao Teu lado, buscar a Tua presença. Vamos começar uma série estudando as bem-aventuranças, princípios do reino. E nós já aprendemos, nesse primeiro encontro, que nós precisamos entender que só Deus pode preencher o vazio que nós temos em nossa vida. Senhor,
Nos ajude a cada dia. Nos ajude, Senhor Deus, a estar mais perto de Ti, mais perto a cada dia. Que a Tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Que a Tua bênção esteja sobre essas pessoas que estão nos ouvindo agora. Sobre a sua família. Que Ele tenha dos céus a ajuda necessária para lidar com as situações difíceis que nós estamos vivendo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós tivemos de abrir a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Obrigado por você mais uma vez estar conosco. Lembre-se de divulgar o nosso canal, compartilhar as nossas mensagens. Que o amor de Deus, que a fé em Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja em você. E em nome dele, nós agradecemos essa oportunidade. Obrigado e até o próximo encontro.